Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado e eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Querido Deus, lida a sua palavra, nós pedimos pela iluminação do teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, aplique esse texto à nossa vida para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido com Maria que existe o melhor lugar do mundo. Se por um lado Davi foi um exemplo de estar no lugar errado, na hora errada, e por isso fazendo coisas erradas, com Maria nós aprendemos que existe um lugar certo, existe uma hora certa, e que por isso é possível fazer a coisa certa. Ao longo dos últimos 2 domingos, nós estivemos expondo momentos que retratam a vida desta Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, amiga e serva de Jesus Cristo. Nós aprendemos com Maria que o melhor lugar do mundo para alguém que ama Jesus é aos seus pés. Nós podemos encontrar ao longo da nossa vida entretenimento, nós podemos encontrar ao longo da nossa vida momentos de felicidade, nós podemos encontrar alguma espécie de tranquilidade, mas o melhor lugar do mundo continuará sendo aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito interessante, nós dissemos isso nas nossas exposições, que Maria, esta Maria, é retratada em 3 momentos específicos em todos os evangelhos. 3 ocasiões onde Maria é uma das personagens, e em todas estas aparições de Maria, ela está aos pés de Jesus. Em todas as oportunidades que Maria teve, que estão narradas nos evangelhos, Maria está aos pés de Jesus. Ora, adorando, suplicando, ungindo seus pés. Ora, ouvindo os seus ensinamentos. Em outro momento, buscando consolo pela morte do seu irmão Lázaro. Maria nos ensina, queridos irmãos, que embora nós possamos estar em muitos lugares, buscar paz, buscar ensinamento, buscar sentido da vida em muitas coisas que são produzidas nesse mundo, estas coisas só poderão ser de fato encontradas no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus. E hoje, eu gostaria de encerrar essa série de reflexões, chamando a sua atenção para a forma com que muitas vezes nós nos relacionamos com as múltiplas atividades que nós temos. Eu me lembro de ter dito, enquanto lição, que a nossa devoção a Jesus precede o nosso trabalho para Jesus. O nosso trabalho para Deus é consequência do nosso relacionamento para com Deus. Por isso, como pessoa ocupada que eu sei que você é, eu quero te chamar a atenção para o fato de que nós precisamos, de forma muito clara, de forma intencional, estabelecer prioridades em meio às múltiplas importâncias que afetam a nossa vida. Eu sei que você, que já é adulto, não é lá criança, você não fica perdendo tempo da sua vida. Eu sei que você não fica desperdiçando o bem mais precioso que você tem, e não é o dinheiro que está no seu banco, é o seu tempo, com coisas fúteis. Então eu quero partir do pressuposto que todos nós temos consciência e temos discernimento de saber o que é importante e o que não é importante.
E eu não quero tratar de futilidades. Eu não quero exortar o seu coração para o tempo que você desperdiça fazendo coisas que não agregam à sua vida. Eu quero tratar apenas aquilo que de forma clara eu e você conseguimos identificar como sendo coisas importantes, que ocupam o nosso tempo. Eu quero crer que ocupam a maioria do nosso tempo. Você já parou para pensar como nós vivemos dias de profundo ativismo? E quando eu digo ativismo, não é de forma pejorativa. Nós somos muito ativos. Acordamos todos os dias pela manhã, temos várias atividades, e a impressão que eu tenho muitas vezes é que parece faltar a hora no nosso dia. Você já teve a impressão de estabelecer as atividades previstas para um determinado dia, e no final do dia perceber que parece que faltaram algumas horas para que fosse possível realizar tudo que você planejou? Eu aprendo muito com a Fernanda, a minha secretária de luxo. A Fernanda é do tipo que anota tudo. Ela tem o controle por hora de tudo que ela vai fazer e, graças a Deus, tudo que eu vou fazer. Se os irmãos quiserem saber qual é a agenda do pastor, é mais fácil perguntar para ela. Porque cada um dos agendamentos, salvo os imprevistos, a Fernanda controla para mim. E aí ela vai dizendo, hoje, visitar fulano, aconselhar ciclano, e assim ela vai descrevendo as minhas atividades. Como uma boa auxiliadora que Deus disse que a esposa seria para o seu marido. Que bênção de Deus, a minha esposa. E eu aprendo muito com a Fernanda, que como organizada que é, ela anota tudo. E todos os dias, irmãos, todos os dias, ela olha a agenda do dia e faz a transposição das tarefas que não foram realizadas naquele dia para serem executadas em algum horário vago ao longo da semana. E é muito interessante observar que até pessoas muito organizadas como ela não conseguem fazer tudo o que planejam. Nós vivemos dias corridos. Nós vivemos o dia todo ocupado com muitos afazeres. Nós precisamos cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidarmos uns dos outros. São muitos interesses. Nós precisamos descansar, precisamos de tempo para lazer, precisamos de tempo para com Deus. E a impressão que fica é que nós estamos o tempo todo correndo. Você já teve a impressão de parecer estar com pressa o tempo todo? Até mesmo no seu dia de folga, você acorda e já parece que tem muitas atividades para fazer. E às vezes, nós justificamos a impossibilidade de fazer algumas coisas com a falta de tempo. Essa é uma reflexão filosófica. Mas pense comigo. Às vezes, nós concluímos que o nosso dia parece que está curto demais. Faltam horas. E por isso, nós não conseguimos fazer tudo o que nós planejamos. Mas por que algumas pessoas conseguem? Por que algumas pessoas muito ocupadas conseguem realizar muito mais objetivos do que nós conseguimos? Por que muitas vezes nós agimos em relação a determinadas coisas importantes da nossa vida, justificando não fazermos algumas coisas com falta de tempo, se o dia tem 24 horas para todo mundo e algumas pessoas igualmente ocupadas conseguem dar conta disso? Isso me levou a uma conclusão lógica, mas muito confrontadora. O nosso problema não é tempo. O nosso problema não é falta de tempo, mas a má administração dele. O dia tem 24 horas para todas as pessoas. A maioria dos crentes são muito ocupados. Eles têm os seus próprios afazeres. E muitos, a despeito de todas as ocupações, encontram tempo para oferecer à família, um tempo de lazer, um tempo para servir a igreja e um tempo de comunhão com Deus. E nós muitas vezes não conseguimos conciliar essa agenda agitada. Não porque nos falta tempo, mas porque nos falta clareza de prioridades. A questão nossa, meus irmãos, não é a falta de tempo, mas uma definição clara entre as múltiplas importâncias que nós temos na nossa vida, o que é prioridade. Eu quero chamar a sua atenção para a narrativa
que, como eu disse, é a última que trata dessa série biográfica a respeito de Maria. E nesse momento Jesus está passando pela aldeia de Betânia e Marta, irmã de Maria, hospeda Jesus em sua casa. Nós conhecemos pelos outros relatos que eles tinham uma relação de afetividade, eles eram amigos. Então é muito bom receber amigos na nossa casa. O texto nos diz que quando Jesus chegou à casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta, uma das irmãs, se preocupou em receber bem Jesus. E olha como é bom nós sermos bem recebidos pelos nossos pelas pessoas que nos hospedam. Então, faltou minha palavra aqui, irmão. Então, Marta está agitada, correndo de um lado para o outro, buscando servir melhor a pessoa mais importante do mundo. E enquanto Marta estava agitada, quem sabe dando ordem para os servos, colocando mais água no feijão, quem sabe ajeitando o melhor lugar para oferecer uma experiência agradável para Jesus em sua casa, a outra irmã estava quedada aos pés de Jesus. E aquilo não soou muito bem para Marta, e ficou indignada, pensando: Senhor, eu estou correndo de um lado para o outro, eu estou agitada aqui, querendo servir melhor o Senhor e muito possivelmente as pessoas que acompanhavam Jesus. E enquanto eu estou trabalhando, essa minha irmã está sentada nos seus pés aí. Marta, como quem diz, sem fazer nada, enquanto só eu trabalho. E Marta então diz para Jesus, dá ordem para ela vir me ajudar, afinal de contas é lícito que ela me ajude. Jesus então trata o coração de uma mulher que não estava fazendo nada de errado. Não havia, meus irmãos, absolutamente nada de errado naquilo que Marta estava fazendo. Mas Jesus trata o coração daquela mulher, apontando para o fato de que ela não tinha pensado a respeito daquilo que naquele momento deveria ser prioridade. Jesus diz: Marta, Marta, como um amigo trata o coração de um outro amigo. E Jesus disse: Marta, Marta, você está muito agitada. Hoje talvez nós disséssemos: você está muito estressado, você está agitado demais, correndo com tantas coisas. A sua irmã, que para você está à toa, escolheu, perceba, o texto faz questão de destacar que aquela foi uma atitude pessoal, pensada, intencional de Maria, de abster-se de coisas importantes, porque naquele momento, estar aos pés de Jesus era prioridade. E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Como nós aprendemos com Marta, meus irmãos? Como nós aprendemos que, embora nós possamos gastar o nosso dia com coisas importantes, nós precisamos parar, pensar a respeito daquilo que é prioridade na nossa vida. Aquilo que de fato vai nos alimentar por dentro, que vai dar sentido para a nossa vida e vai nos capacitar a continuar fazendo coisas importantes de forma alegre. Marta é descrita como uma mulher que está sempre aos pés de Jesus. Uma mulher que está sempre com a sua atenção voltada para Jesus. Existe algo de interessante nesse texto, porque Lucas faz questão de registrar que enquanto uma corria de um lado para o outro, a outra quedou-se aos pés de Jesus. E o termo grego traduzido por quedar-se significa estacionar. A ideia aqui é que Maria não apenas parou para dar atenção para Jesus, ela parou e ficou de forma intencional, abstendo-se de coisas importantes, porque para ela, estar aos pés de Jesus era prioridade. Ela estacionou. Quantas vezes, meus irmãos, nós justificamos o nosso pouco tempo investido no nosso relacionamento com Deus, nas nossas ocupações? Quantas vezes o nosso trabalho, quantas vezes a nossa família,
Quantas vezes o nosso descanso, todas coisas lícitas que devem ser observadas, nós transformamos estas coisas lícitas, importantes, bênçãos de Deus, como uma espécie de muletas para justificar o nosso pouco relacionamento com Deus. Nós valorizamos em demasia coisas que são importantes, em detrimento de coisas, de uma pessoa que deve ser prioridade para nós. Nós precisamos aprender com Maria a estabelecer mais do que uma lista de coisas importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer aquilo que é prioridade. É importante cuidar das pessoas, mas é prioridade você cuidar da sua família. É importante você trabalhar, descansar, é importante você fazer as suas atividades, mas o seu relacionamento com Deus deve ser prioridade. É a partir da sua comunhão com Deus que todas as outras coisas importantes ganham sentido na nossa vida. Nós precisamos olhar para o testemunho dessa mulher e aprender que enquanto nós não buscarmos a Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós viveremos como Marta, agitados, correndo de um lado para outro, cansados, exaustos e com um sentido de incompletude, como alguém que não conseguiu fazer tudo o que precisava. É verdade, os nossos planos se frustram. É verdade, muitos dos nossos compromissos precisam ser postergados. Mas é verdade também que, mesmo considerando o fato de não conseguirmos fazer tudo o que nós planejamos, se nós conseguirmos atender às nossas prioridades, nós nos sentiremos satisfeitos e teremos a percepção que escolhemos fazer a boa parte. Porque sabe, irmãos, no fundo, isso depende de uma escolha nossa. No fundo, é uma decisão que cabe individualmente a mim e a você. Optarmos por coisas importantes ou pelas prioridades que são levantadas ao longo da nossa vida. E estar aos pés de Jesus não pode ser apenas mais uma coisa importante. Deve ser uma prioridade para nós. Porque não é assim que nós temos tratado a presença do Mestre? Como o melhor lugar do mundo? E já que é o melhor lugar do mundo, nós precisamos envidar todos os esforços para estar nele, permanecer nele. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está tratando a respeito da ansiedade. Na verdade, ele está falando a respeito de não andarmos ansiosos. Mas é muito interessante como Jesus estabelece uma relação de prioridade. Existem coisas que são importantes, o nosso alimento, a provisão diária, coisas que fazem parte da nossa vida e que nós precisamos delas. Mas Jesus está dizendo, em meio a esta multiplicidade de coisas, aspectos importantes da nossa vida, existe uma em particular, deve ser prioridade. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque a justiça de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que é prioridade para nós, irmãos? O que é de fato importante na nossa caminhada? Nós precisamos sair daqui com esta visão clara nas nossas mentes. Marta estava vivendo um contexto de muitas atividades, correndo de um lado para outro, quem sabe ansiosa pela quantidade de afazeres que ela tinha que fazer. E é muito interessante como no capítulo 12, verso 25, o texto nos diz que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, por mais ansioso que esteja. Sabe qual é o nosso desafio? O nosso desafio, ao longo destes 3 domingos, não é simplesmente perceber que aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo. O nosso desafio é entender que nós vivemos no contexto de Marta. Nós vivemos no mundo de Marta.
Num mundo que nos coloca atividades, que nos coloca pressa, que nos coloca uma série de compromissos que não são necessariamente ruins. Mas vivendo num mundo de Marta, nós precisamos pedir a Deus para termos o coração de Maria. Nós precisamos, meus irmãos, alinhar as demandas da nossa vida, as demandas desse mundo agitado que nós vivemos, aquilo que de fato importa e muda a nossa vida. Você já parou para pensar que nem sempre Deus muda a situação? Nós oramos, colocamos diante de Deus determinadas coisas, e Deus não nos atende, porque aquilo não é vontade de Deus. Mas é muito interessante que, embora a nossa oração não tenha a capacidade de convencer Deus acerca daquilo que nós queremos, nós não somos capazes de mudar a opinião de Deus acerca dos fatos. Quando nós julgamos e intencionalmente decidimos estar aos pés de Jesus, Ele pode não mudar a situação, mas sempre mudará o nosso coração. Irmãos, aparentemente, Maria era uma mulher que podia ser preguiçosa. Quem sabe se você estivesse ali, vendo Marta correndo de um lado para outro, e a irmã sentada aos pés de Jesus dissesse, preguiçosa, olha lá, assentada, prestando atenção naquilo que Jesus estava ensinando. Mas é interessante perceber que Maria entendeu que naquele momento era prioridade parar com coisas importantes e se dedicar àquilo que de fato teria capacidade de mudar a sua vida. A presença de Jesus é aquilo que de fato muda a nossa vida. O Evangelho é sobre transformação. O Evangelho é sobre mudança. Não existe transformação à parte de Jesus. Não existe sentido para essa vida longe de Jesus. Não existe um lugar melhor, mais adequado para vivermos do que aos pés de Jesus. Então, eu quero dizer a você, encerrando essa nossa série de reflexões, corra atrás dos seus objetivos, estude. O Wesley acabou de concluir mais um curso de extensão, pós-graduação. Muito bem, parabéns, continue. Invista na sua carreira, invista nos seus sonhos, mas não perca de vista que o que vai dar sentido à sua vida, à sua existência e esperança para o seu coração, não é aquilo que nós conquistamos, mas aquele que nos comprou. É Jesus quem dá sentido à nossa vida, e é a partir deste melhor lugar do mundo que nós encontramos alegria nas coisas que nós vivemos, contentamento nas coisas importantes da nossa vida. Por isso, meu querido irmão, eu quero encerrar esta nossa série de reflexões, chamando a sua atenção para o fato de que não basta apenas identificar e justificar a nossa ausência do melhor lugar do mundo, demonstrando coisas importantes. Senhor, eu não tenho tido tempo para orar. Ah, Senhor, já faz 2 meses que eu não vou ao culto público. Ah, Senhor, já faz tanto tempo que eu não me disponho para servir. Quanto tempo que eu não leio a Bíblia. Meus irmãos, Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus não está interessado naquilo que nós temos usado como muleta para ofuscar o fato de que nós temos, se agindo assim, perdido a noção daquilo que deve ser prioridade. Deus está interessado em atitudes concretas que nos levem aos pés de Jesus. E a questão para nós nessa hoje é: continuaremos como Marta, agitados, correndo, ativos, indo de um lado para o outro, ou nós tomaremos uma decisão intencional, deliberada, de não apenas eleger os pés de Jesus, a presença de Jesus, mas estarmos na presença de Jesus, como sendo o melhor lugar do mundo para nós. Meu desejo e a minha oração é que esta série de reflexões a respeito da vida de Maria nos faça pensar a respeito das nossas próprias decisões. Como você tem vivido? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? A quantas anda
a sua agenda. Que Deus nos conceda graça para aprendermos a viver no mundo de Marta, um mundo agitado, um mundo corrido, um mundo cheio de atividades, mas termos o coração de Maria, um mundo devoto, um mundo onde estar aos pés de Jesus é mais importante do que todas as outras coisas importantes que nós podemos experimentar nessa vida. Esse seja o desejo do nosso coração, de sair daqui com uma convicção. Eu tenho muitas coisas importantes na vida, mas existe uma em especial que deve ser, quem sabe a partir de agora, prioridade na nossa caminhada. Estar no melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu convido você, fale com Ele, entregue o seu coração. Quem sabe é momento de você confessar que você tem vivido muito mais como Marta do que como Maria. Quem sabe talvez até esse momento você tem valorizado demais, em demasia, coisas importantes, em detrimento de Jesus, enquanto prioridade na sua vida. E se é assim, eu tenho uma boa notícia para você. Há tempo de corrermos para os braços de Jesus. Há tempo de decidirmos a boa parte. Está em tempo de nós tomarmos uma decisão em relação a onde nós queremos estar. Ou no melhor lugar do mundo, ou correndo atrás do tempo, como Marta corria. Que Deus nos ajude. Deus querido, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Ah, Deus, como muitas vezes nós vivemos agitados. Como muitas vezes nós vivemos correndo de um lado para outro, sem tempo sequer para pensarmos a respeito daquilo que é importante, daquilo que deve ser prioridade no nosso dia e na nossa vida. Ah, Deus, mas nós aprendemos uma lição importante com Maria. Nós aprendemos, ó Deus, com Tua palavra que, embora existam muitas coisas importantes, estar na presença do Senhor deve ser prioridade para nós. Por isso, Deus, nos receba. Por isso, Pai, eu peço, nos acolha na sua presença. E a partir, ó Deus, deste melhor lugar do mundo, o Senhor encha o nosso coração de esperança. E nos permita, Deus, desempenhar as nossas tarefas, realizando coisas importantes, tendo em mente, ó Deus, que o melhor lugar do mundo é na presença do Senhor, é vivendo para a sua glória. Por isso eu peço, Deus, trate os nossos corações. Ó Deus, trate da ansiedade do nosso coração, das preocupações que temos em demasia em relação à nossa vida. Deus, traga cura para as nossas emoções. Deus, em nome de Jesus, nos permita atendermos ao chamado da sua palavra, na ação do teu Espírito e desejarmos a tua presença. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui nessa noite, Pai, que está ouvindo a sua voz, que o teu Espírito, ó Deus, o convença da necessidade de se render aos seus pés. Deus, que em nome de Jesus, todos nós possamos sair daqui com esta convicção: o melhor lugar do mundo para estarmos é aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque aqui, a tua presença, a nossa vida ganha sentido. Nós entendemos a razão pela qual nós existimos: para adorar, para depender do Senhor de forma alegre e contente. Que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito, ó Deus, fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.